que o arrendamento é um dos principais problemas que os imigrantes estão sofrendo aqui em Portugal. Isso você já sabe, a gente já cansa de falar isso aqui também. Mas que o governo português acabou de lançar uma série de medidas para tentar tranquilizar essa situação dos arrendamentos. Você sabia disso? Se não sabia, fica no vídeo e depois da vinheta eu tô de volta. Fala família, tudo bem com vocês? Thiago Eiras aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês uma notícia que pouca gente divulgou. Não vi tantos vídeos assim na internet, mas como eu falei na introdução, né? O problema do arrendamento aqui é um problema sério em Portugal e o governo até agora não tinha feito nada, mas na semana passada o governo soltou uma série de medidas que vão ser votadas aí no próximo mês para que essa situação ela seja amenizada. Então é um movimento muito importante do governo português, que até então nada fazia, mas até que enfim eles decidiram mexer os pauzinhos e começar a melhorar essa situação. O arrendamento é um problema sério de norte a sul de Portugal. É lógico, a gente está vivendo aí uma grande bolha imobiliária, alta dos juros, principalmente devido à questão do conflito, né, entre a Rússia e a Ucrânia, mas existem vários fatores, né, turísticos, de oferta, de procura, que fazem com que os preços dos arrendamentos fiquem cada vez mais altos. E, graças a Deus, o governo decidiu fazer alguma coisa. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as principais medidas que o governo vai estar fazendo aí para melhorar essa situação e tentar facilitar um pouco mais o acesso ao arrendamento, ao aluguel aqui em Portugal. Mas se você não me conhece, eu sou o Thiago Eiras, juntamente com a Carol. Nós estamos à frente desse canal aqui nos últimos 3 anos aí com mais de 700 vídeos de puro conteúdo gratuito para você. Segue a gente aqui, se inscreve, ativa as notificações e segue a gente lá no @casalbuscapé no Instagram também. Tem bastante notícia legal. E essa notícia, inclusive, a gente deu lá primeiro, a gente falou lá primeiro, mostrou as matérias, mostrou os stories. Então, você tá perdendo muita informação instantânea, porque aqui no YouTube a gente só tem 2 vídeos por semana, então demora um pouco. Então acompanha a gente lá no @casalbuscapé no Instagram também. E também o link dessa matéria que eu vou estar falando aqui tá aqui na descrição também, tá? Mas sem enrolação, vamos embora pro vídeo para eu mostrar para vocês quais são os pontos de melhora que o governo tá querendo aprovar aí nos próximos meses. Bom, pessoal, agora aqui na tela do computador eu vou mostrar para vocês aqui a matéria em si, todos os pontos relacionados a essas novas medidas que o governo está fazendo agora para a habitação, que o governo vai implementar para a questão da habitação, do arrendamento e da compra de casas aqui em Portugal. Só peço desculpas, o ambiente aqui é diferente, eu tô aqui no nosso salão aqui na Lorian, aqui no Dona Bela. Se você não conhece nosso salão ainda, vou deixar no cardzinho aqui o vídeo onde a Carol apresenta o nosso salão aqui, tá bem? Pra vocês conhecerem um pouquinho. E você aí que é profissional de beleza, né, aqui em Portugal, seja esteticista, seja cabeleireira ou seja manicure e tal, sabe, alguma coisa nessa área, mora aqui na região oeste, entre em contato com a gente, tá? Chama lá no Instagram da donabela.cosmética, eu vou deixar o link na descrição aqui também, que é o Instagram aqui do nosso salão, que a gente volta e meia precisa de profissional e a gente vai estar reforçando o pessoal aqui pro verão. Então, se você é um profissional completo, tá? Precisamos de profissionais completos e livres no mercado. Entre em contato com a gente que a gente tá precisando muito de você. Vem trabalhar, acaba trabalhando com o Casal Buscapé também, tá bem? Mas vamos voltar à matéria aqui, que é o objetivo. No caso, esse é um guia do Idealista. Esse mesmo conteúdo saiu em vários outros jornais, então eu trouxe aqui do Idealista porque o Idealista é aquele conhecido marketplace relacionado a compras e arrendamentos de casas, então faz muito sentido. E a matéria dele está bem organizada também. Vamos lá. Guia das novas medidas do governo para a habitação. Definitivamente o governo resolveu mexer os pauzinhos. Há novos apoios ao arrendamento e ao crédito à habitação para famílias e incentivos à colocação de casas no mercado. Explicamos. Ou seja, eles vão explicar aqui detalhadamente quais são os parâmetros que vão ser alterados, né, por parte aí do governo para que o arrendamento, a habitação aqui em Portugal não seja mais um problema. O governo já apresentou o novo pacote de medidas, tá, de apoio à habitação, o programa Mais Habitação. Esse é o nome do programa, Mais Habitação. Esse programa ele procura responder de forma integral e completa em todas as dimensões que precisamos de agir para responder ao problema da habitação. São palavras do António Costa, que é o primeiro-ministro aqui de Portugal, tá, que é realmente no fim das contas quem define para onde o governo vai aí. Então o António Costa e o governo, observando toda a problemática relacionada a arrendamento aqui em Portugal, resolveram realmente fazer alguma coisa. Então é importante nós termos noção. Até hoje pouca coisa tinha sido feita, mas o governo percebeu que com essa enxurrada de imigrantes que está chegando em Portugal, a gente já soltou um vídeo aqui falando sobre o movimento, o mutirão que o CEF vai fazer para poder fazer uma legalização em massa de cerca dos aí 290 mil imigrantes que se inscreveram aí para residência aqui em Portugal nos últimos 2 anos.
o governo também está se mexendo porque essa galera tá vindo e essa galera não está encontrando lugar para morar. Emprego tem, mas a galera não tem onde morar, então muita gente depois não encontra casa e acaba tendo que depender do governo e até tendo que ter ajuda para poder voltar para o Brasil. Então o governo vai se mexer realmente. Vamos lá. O Idealista News, eu tô bem aqui, ó, nesse local aqui, ó, na leitura pra vocês acompanharem aí. O Idealista News preparou um guia com resumo das medidas que integram o novo pacote legislativo e que visam estimular o mercado de arrendamento. Vamos estimular então, meu filho. Estimula mesmo porque tá precisando. O Mais Habitação vai agora ficar em discussão pública durante cerca de um mês, ou seja, vão ter outras discussões, tá? E vai voltar ao Conselho de Ministros aí em 16 de março, né? Vão ter outras discussões. No dia 16 de março aí começará aí as negociações para aprovação da proposta que o governo vai enviar à Assembleia da República. Então, vão ter mais discussões, isso não é de forma imediata, a gente precisa de um tempinho aí a mais. Mas vamos lá, quais serão as mudanças, né, as alterações que o governo vai procurar fazer para estimular essa questão do arrendamento em Portugal? Primeiro, ele vai aumentar a oferta de imóveis para habitação, ou seja, não tem muito o que dizer aqui, né? A ideia do governo é aumentar a quantidade de oferta de casas e apartamentos, imóveis no geral, para habitação, ok? No caso, uma das coisas que ele vai fazer para ocasionar isso é conversão do uso de imóveis de comércio em serviços ou serviços para uso habitacional, ou seja, ele vai pegar aquelas lojas, né, lojas e empresas que estão fechadas e vai tentar converter isso em habitação, ok? Acontece muito, em todo lugar tem uma loja fechada, tem uma loja aguardando arrendamento e se por um lado a questão da economia não está demandando pessoas para poder ocuparem essas lojas, eles vão pegar essas lojas e vão transformar em habitação. Esse projeto todo eu já dei uma lida nele, o governo vai realmente ter que colocar a mão no bolso e daqui a pouco vocês vão observar isso, tá? Uma outra coisa, o Estado ele passa a poder disponibilizar terrenos, né, do regime de contratos de desenvolvimento para a habitação, para que sejam desenvolvidos projetos de habitação a custos acessíveis, ou seja, terrenos que estejam disponíveis, né, e existam, lógico, pessoas interessadas em construir nesses terrenos, o governo, no caso aí, ele vai disponibilizar terrenos, né, para que isso seja possível. Lembrando que daqui a pouco a gente vai conversar, vai existir esse projeto, né, de habitação a custos acessíveis. O governo está trabalhando bastante sobre isso também, porque, lógico, o preço dos arrendamentos, por diversos motivos, estão altos, mas um deles, com certeza, é a pouca oferta. Existe uma grande demanda, uma grande procura e uma oferta limitada de arrendamentos. Muitos deles, né, a gente, por exemplo, eu e Carol, a gente presenciou isso, a gente foi comprar um sofá ali em Peniche e o sofá onde a gente foi buscar era num T3 que estava fechado. A gente até se interessou e perguntou à dona, né, se ela estava arrendando. Ela falou, não, eu só arrendo para férias. Nessas regiões litorâneas, né, de Portugal, geralmente existem apartamentos que ficam fechados durante todo o ano, que só abrem para o período de férias. E aí nesse período de férias é que realmente os donos, né, os senhorios ali, eles ganham dinheiro alto, porque geralmente vem pessoas de fora para arrendar esses imóveis. Mas aí tem aquela coisa, o imóvel ficar o ano inteiro fechado, isso não é interessante. Vamos lá, o governo ele vai simplificar processos de licenciamento também, no caso. Licenciar com termo de responsabilidade dos projetistas e quem incumprir será sujeito a um quadro sancionatório muito duro, ou seja, ele vai tentar simplificar. A gente sabe que para licenciar, de repente, um terreno ou um imóvel é um trâmite muito burocrático, então o governo vai tentar facilitar nesse caso. Entidades públicas serão penalizadas com juros de mora por incumprimento dos prazos de licenciamento, ou seja, se demorar demais, se as entidades públicas demorarem demais, elas vão ser penalizadas com multa, né? O próprio governo aí de olho nas instituições públicas aí que de vez em quando deixam as coisas muito lentas, ok? E aqui começa realmente a parte interessante. Aumentar o número de casas no mercado de arrendamento. De que forma? Presta atenção nessa parte, gente, é muito importante. Estado arrenda casas pelo prazo de 5 anos, presta atenção, o Estado, o governo português, vai arrendar casas pelo prazo de 5 anos para depois subarrendar, ou seja, sublocar, comprometendo-se a... Presta atenção nessa parte, gente, isso aqui parece mentira. Comprometendo-se a pagar a renda aos proprietários, eliminando assim o risco de incumprimento. Por quê? Muitos proprietários deixam as casas fechadas com medo de arrendar para pessoas que de repente não têm condições mais para frente de pagar. Até por isso que geralmente eles cobram muitos calções, né? Muitas rendas e muitos calções para garantir
repente que a pessoa, caso não possa pagar o arrendamento, ela tem aqueles calções ali para poder abater na renda, ok? Mas nesse caso aqui, o próprio governo vai arrendar a casa na mão do senhorio e vai subarrendar essa casa para as pessoas que necessitam, ok? Até chegando ao ponto do governo tirar do próprio bolso, que no fim das contas é imposto nosso, né? Mas o governo vai tirar do próprio bolso e pagar essa renda, caso a pessoa que alugou a casa não tenha condições, beleza? E a outra coisa relacionada a isso é, o Estado garante pagamento após 3 meses de incumprimento. Se a pessoa ficar 3 meses sem pagar o arrendamento, o Estado toma a frente e paga esse arrendamento, tá? Ou cobra, ou apoia, ou despeja. No caso aqui, é um negócio meio sério aqui, né? Mas eu já li uma versão um pouco mais estendida dessa parte, e não é assim, o governo vai pagar o meu arrendamento, porque eu não paguei. 3 meses depois o governo paga e tudo bem, eu fico de boa por aí e vou para outro arrendamento. Não é assim. O governo, ele vai te cobrar esse valor depois, tá? Você pode não ter condições naquele momento, mas quando você tiver tudo normalizado, você tem que pagar esse dinheiro que o Estado desembolsou. Então não vai ser essa mamata toda de não pagar e beleza tal, não. O governo vai atrás para poder receber. Aumentar a oferta pública de habitação, isenção de mais-valias nas vendas de imóveis ao Estado. Essas casas serão depois colocadas pelo Estado no arrendamento acessível. O que quer dizer isso aqui? O Estado vai se oferecer para comprar casas e ele vai isentar essas pessoas que venderem as suas casas para o Estado, né, de impostos, né, e de várias taxas que existem ali na venda de um imóvel. O governo vai facilitar isso. Quem quiser vender suas casas para o Estado vai ter uma certa facilidade, vai ser um pouco mais rápido, um pouco mais célere, que é uma palavra que eles estão adorando falar aqui ultimamente. Então o governo vai facilitar a venda de imóveis, a compra por ele, né, desses imóveis, que é o governo no fim das contas que manda nessa coisa toda, e essas casas depois o governo vai comprar essas casas e depois vai disponibilizar através de um projeto de arrendamento acessível, ou seja, arrendamentos com valores mais justos e mais baixos, ok? O governo vai realmente bater de frente com essa questão dos valores do arrendamento. E aqui ele explica um pouco mais. Promover o arrendamento acessível, financiamento aos municípios para realizarem obras coercitivas e em habitações que estão fora do mercado. Gente, isso aqui é muito importante e eu já li algumas matérias de que isso aqui tá virando um caso de briga na Assembleia Legislativa aqui de Portugal. Existe uma grande parcela da Assembleia que não concorda com essa questão. Por quê? Vocês sabem, na verdade, na pandemia houve muito disso, que essa questão de coercitiva quer dizer a força, ou seja, o governo ele se propõe, já houve muita discussão na televisão, algumas matérias sobre isso, sobre como vão ser essas medidas coercitivas, que é você obrigar o senhorio, o dono da casa, a arrendar aquela casa. O governo ele se propõe aqui, pelo que eu entendi, a obrigar, ele está se propondo a obrigar o senhorio que tem uma casa fechada lá e de repente não quer arrendar. Lembrando que existem regras, se essa casa for a primeira habitação da pessoa, não existe isso, né? A primeira habitação do senhorio. Ou se essa casa for uma casa de férias, ok? Se for uma casa de férias da pessoa, o governo, no caso, não pode pôr a mão. Agora, se for uma segunda casa, uma terceira casa, que a pessoa, nem pisa os pés lá, que posteriormente já esteve arrendada, mas o senhorio não arrenda porque não quer, ela entra nessa dança aqui. E existem algumas outras coisas, não vou ler a matéria toda pra não demorar muito o vídeo, vou deixar os links aqui na descrição. E tem essa questão que eu queria falar pra vocês aqui, que eu acho que é a última coisa, né? Incentiva a transferência para habitação das casas em alojamento local. Serão proibidas novas licenças de alojamento local. O que seria alojamento local, pessoal? Seria os hostel. Um hostel geralmente é um alojamento local, uma pensão, alguma coisa assim. Muitas casas em Lisboa, já vi matérias sobre isso, é uma verdade, muitas casas antigas e moradores antigos de Lisboa chegaram a ter seus contratos suspensos, né, finalizados, e muitos deles foram despejados para que no lugar daquelas casas, principalmente ali no centro de Lisboa, essas casas fossem transformadas em alojamentos locais. Então o governo aqui se propõe a incentivar que alojamentos locais se tornem casas novamente, para que haja um arrendamento um pouco mais prolongado, né? Não seja só mensalmente, diariamente, etc., como nos alojamentos locais. E também o governo vai proibir novas licenças. As pessoas não vão poder mais criar novos alojamentos locais. Porque, na verdade, com o crescimento do turismo em Portugal, isso é um dos fatores também que fizeram com que os arrendamentos chegassem no ponto que está. Por quê? O crescimento do turismo faz com que novos alojamentos locais nasçam. E aí, para criar um alojamento local, você tem que meio que destruir uma casa. Você destrói uma moradia e cria um alojamento local. Então o governo vai incentivar o contrário, que alojamentos locais se tornem casas novamente, provavelmente de forma financeira, ok? Então, basicamente é isso. Existem algumas outras medidas, né? No caso aqui, proteger as famílias, isenção de mais-valias para amortização de crédito à habitação do próprio e de seus descendentes. Vai facilitar a questão da compra das casas, né? Do crédito para compra de casas, vários outros itens. Última coisa, juro que
o vídeo já vai acabar. Aqui, ó, no valor das rendas, porque, gente, o valor das rendas dos aluguéis aqui em Portugal chegou num ponto desesperador. Então, o que o governo pensa em fazer sobre isso? O governo vai também convergir a taxa de esforço para o máximo de 35% nas rendas. Aquilo que nos propomos fazer relativamente a contratos em vigor é um apoio a todos os agregados familiares que têm um rendimento até o 6º escalão de IRS e uma taxa de esforço superior a 35% e renda de casa nos valores fixados pelo IHRU, né, que é o conselho que gera a questão da habitação aqui em Portugal. Para o conselho, pode haver um apoio de até 200 euros mensais. Essa feijoada toda que eu li aqui agora, o que significa? Quando você vai arrendar uma casa, tipo, você tem o seu salário, correto? O seu salário mensal. Vamos supor que são 760 euros, que é o salário mínimo atual, 760 euros. Quando você vai alugar uma casa, o valor desse arrendamento não pode representar 35% desse valor de 760, entendeu? É tipo quando você vai financiar alguma coisa, aquela taxa de esforço de até 30% do que você ganha, o governo vai fazer um cálculo ali e se a sua taxa de esforço, né, contando ali todos os agregados familiares que trabalham, se a sua taxa de esforço for superior a 35% desse valor do agregado familiar, o governo pode contribuir no seu arrendamento até com 200 euros. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É informação muito importante. Ou seja, se você tiver um arrendamento muito acima do valor, o governo ele vai te ajudar financeiramente. Se a sua taxa de esforço for superior a 35%, você vai poder receber até 200 euros, tá? Todos os links das matérias estão aqui embaixo. Você pode acessar e pode ver tudo isso aqui na tela do seu computador ou do seu celular aí, onde você estiver. Então é isso, pessoal. A matéria foi essa. Espero que você tenha gostado aí. Espero que você tenha entendido. O governo tá se movimentando, mexendo os pauzinhos aí, como eu falei, pra tentar resolver ou tentar amenizar um pouco essa situação dos arrendamentos. Como eu falei no início do vídeo, os arrendamentos são problemas assim que as pessoas sofrem desde norte de Portugal até o sul de Portugal. É um problema sério, não somente com a falta de apartamentos e casas disponíveis para arrendamento, mas também o alto número de alojamentos locais e o alto valor, né, que eles cobram atualmente pelas rendas, né? Então o governo vai tentar atacar de diversos lados para tentar amenizar um pouco essa dificuldade aí que os brasileiros e outros imigrantes também têm passado. Não só brasileiros e imigrantes, mas também portugueses, né? Há pouco tempo atrás saiu uma matéria, por exemplo, que tinha uma mãe e um filho que estavam morando numa barraca na beira da praia lá na região do Porto, porque não tinham lugar para morar. Infelizmente, é uma situação que muita gente tem passado, muita gente tem tido dificuldade e o governo vai começar a se movimentar em relação a essa questão, tá bem? Basicamente o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. A gente tá aqui na Lorient, tô aqui no nosso salão, aqui na Lorient. Se você quiser dar uma passada aqui no Dona Bela, em frente ao museu aqui da Lorient, é só passar aqui pra tomar um café com a gente, beleza? E também segue a gente lá no @casalbuscapé no Instagram, que a gente tem feito cada conteúdo legal. Nosso Instagram já passou de 50 mil, já passou de 50 mil inscritos. Já devemos estar aí com 51, 52 na altura que esse vídeo for lá. Mas obrigado por seguir a gente, obrigado por acompanhar nosso conteúdo. Espero que você tenha gostado dessa notícia, uma ótima notícia. A gente tá numa fase assim muito boa, né? A gente já teve o vídeo aí que eu vou deixar no cardzinho aqui sobre a legalização em massa que o CEF vai promover aí. Então tem muita notícia boa vindo e a gente vai estar informando vocês aqui o mais rápido possível, tá bem? Você que não comprou sua passagem aérea ainda, lembra, busca voosviagens.com.br, compre sua passagem aérea com a gente, tenha todo o acompanhamento do Casal Buscapé pra te ajudar aí na sua viagem, na sua vinda a Portugal, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau. Oh baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Come on with me, baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Oh, oh, oh. Baby,